E aí, encontrou imóvel que parece perfeito? O preço tá ótimo, a pintura tá novinha. Mas cuidado. Comprar uma propriedade é uma das maiores decisões da vida. E o maior perigo pode estar justamente onde a gente não consegue ver. Para se ter uma ideia, olha só. Esse é o percentual de imóveis em São Paulo que apresentou algum tipo de defeito de construção recentemente. E o pior é que muitos desses problemas só foram descobertos meses depois da entrega das chaves. Hoje, a gente vai detalhar exatamente como não cair numa cilada dessas. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Nosso plano de investigação vai ser o seguinte: primeiro, entender o que é um defeito oculto. Depois, como inspecionar o imóvel por dentro e por fora. Aí a gente passa para os direitos legais e os prazos, e por fim, os sinais de alerta que indicam que é melhor pular fora do negócio. Então, vamos começar pelo começo, né? Entendendo o problema central. O que a lei realmente considera um defeito oculto? A definição da lei é bem clara. Vício oculto ou defeito oculto não é qualquer probleminha, tá? É algo sério, que já existia antes da compra e não era óbvio. Uma falha que realmente afeta o uso do imóvel ou derruba o valor dele. Não dá para confundir com um desgaste normal do tempo ou falta de manutenção depois que a pessoa já se mudou. E olha, essa diferença aqui é crucial para a lei, viu? Um defeito aparente, tipo um vidro quebrado, a gente vê na hora. O prazo para reclamar começa a contar assim que o imóvel é entregue. Já no defeito oculto, como uma infiltração dentro da parede, o prazo só começa a valer a partir do momento em que o problema é descoberto. E isso, gente, muda tudo. Bom, com essa definição em mente, a melhor proteção é sempre a prevenção. A hora da visita ao imóvel é o momento de agir como um verdadeiro detetive. E a grande pergunta é: por onde é que se começa a procurar essas pistas? A resposta está naqueles detalhes que a maioria das pessoas, na empolgação, acaba deixando passar. A investigação começa dentro de casa, literalmente. É aqui que os problemas mais caros e chatos de resolver costumam se esconder. Vamos focar em 3 áreas que são super críticas: a parte elétrica, a hidráulica e a estrutura. Pense nelas como os 3 pilares de uma boa análise interna. Certo? Vamos para as dicas práticas. Leve um carregador de celular e, sério, sem vergonha nenhuma, teste cada uma das tomadas. Dê uma espiada no quadro de disjuntores para ver se tem alguma marca estranha de queimado. Na parte hidráulica, faça um teste de estresse. Abra todas as torneiras de chuveiros ao mesmo tempo. A pressão da água caiu muito? Sinal de alerta. E sempre passe a mão embaixo do sifão da pia. Qualquer umidade ali é uma pista clássica de vazamento. Já na estrutura, os olhos e os ouvidos são as melhores ferramentas. Fique de olho em rachaduras, principalmente aquelas na diagonal perto de janelas e portas. Dê umas batidinhas leves na parede. Se o som for oco, pode indicar um problema. E aqui vai uma dica de ouro, hein? Senti um cheiro muito forte de tinta, ou vi uma parede que foi a única a ser pintada recentemente? Desconfie. Pode ser uma tentativa de esconder uma infiltração. Mas a investigação não pode parar na porta de casa não, hein? Os problemas do lado de fora podem ser tão ou até mais graves que os de dentro. O ponto crucial aqui é que um bairro super tranquilo de dia pode ser completamente diferente à noite. Então visite em horários alternados. Converse com vizinhos, com o pessoal da padaria, eles geralmente são a melhor fonte de informação. E se for um condomínio, vale testar a segurança. Se der para entrar sem se anunciar, se o porteiro liberar fácil, já é um sinal de que a segurança pode ser bem falha. A tecnologia pode ser uma grande aliada. Imagina só descobrir depois de já ter assinado tudo que a Rua dos Sonhos alaga a cada verão. Para evitar esse pesadelo, cidades como São Paulo oferecem ferramentas online, como o GeoSampa, que mostram mapas de risco de inundação. É uma pesquisa de 5 minutos que pode evitar anos de dor de cabeça. Outra coisa, um imóvel que parece super ensolarado num dia de verão pode se transformar numa caverna escura e úmida no inverno. A luz solar afeta o humor, a saúde e até a conta de energia. Ferramentas como o Shadow Map permitem simular como o sol bate no imóvel em qualquer dia do ano. Isso é usar a inteligência para planejar. Agora um dado bem específico, mas muito importante sobre elevadores. Especialistas dizem que mais de 6 paradas por ano é um sinal claro de que o equipamento precisa de uma modernização que é bem cara. E essa conta, que pode chegar a R$160 mil por elevador, vai ser dividida entre os moradores, incluindo quem acabou de chegar. Certo. Mas e se o problema for descoberto só depois da compra? A lei oferece sim uma rede de segurança, mas é fundamental conhecer os prazos para não perder o direito. Os prazos para reclamar são diferentes, e isso é muito importante. Para imóveis usados comprados de outra pessoa, o prazo é de 1 ano depois que o problema aparece. Se o imóvel for novo, comprado de uma construtora, o prazo é bem mais curto, só 90 dias.
Mas atenção! Para falhas estruturais graves, uma decisão importante do STJ garante um prazo de até 10 anos para buscar uma indenização. Uma vez que o vício oculto é comprovado, a lei oferece alguns caminhos. Pode-se pedir para desfazer o negócio e ter todo o dinheiro de volta. É a chamada ação redibitória. Ou, se a pessoa preferir ficar com o imóvel, pode pedir um abatimento no preço, que é a ação quanti minores. E, claro, sempre existe a possibilidade de processar por prejuízos materiais e, em alguns casos, até danos morais. Para fechar nossa análise, vamos às regras de ouro da prevenção e aos sinais de alerta que praticamente gritam que é hora de abandonar o negócio na hora. E a dica de ouro é essa: documente tudo. Filme a visita inteira. O registro de data e hora do próprio celular pode servir como prova. Se a suspeita for de um problema sério, o investimento num laudo técnico de um engenheiro ou arquiteto não é um custo, é a melhor proteção que se pode ter. Esse documento tem um peso gigante numa negociação ou num processo. E aqui estão os sinais clássicos de uma cilada. Se o proprietário está com uma pressa absurda para fechar o negócio, se ele se recusa a mostrar a matrícula, que é o RG do imóvel, ou se o preço está muito, mas muito abaixo do mercado, qualquer um desses fatores é uma bandeira vermelha gigante. É motivo para pular fora sem nem pensar duas vezes. E no final, a pergunta que fica é essa. Depois dessa investigação toda, o tal imóvel dos sonhos ainda é um sonho ou parece mais um desastre esperando para acontecer? Com essas ferramentas em mãos, a análise fica completamente diferente. O que parecia perfeito pode sim esconder problemas bem sérios. Lembre-se sempre, a decisão bem informada é a melhor decisão.